Cumprimentamos a todos neste momento em que iniciamos o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, nestes tempos de prova, de dor, de sofrimento, de dúvidas, de angústias, somos convidados a orar, a mergulharmos no amor curativo do Mestre Jesus e com Ele acalmar os nossos corações. Que possamos fazer isso neste momento, elevando a nossa alma ao Criador, ao Mestre Jesus, dando graças pela oportunidade que nos é ensejada a vida, a família, o lar, o trabalho, os amigos, as provas e expiações que burilam o nosso caráter imperfeito e delinquente. Que possamos orar muito pela manhã, pelo meio-dia, pela noite, quando sentirmos o aperto no coração, que lembremos de Jesus e da misericórdia divina. Que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje, os nossos debates, nesse diálogo. Glorifiquemos. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Está em Paulo, Filipenses 4:20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto tão legal, tão bonito para os dias de hoje, né? Que maravilha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, querido. É sempre uma alegria estar contigo. Da mesma forma. E com todos esses que estão conosco neste momento. Quando Jesus estabeleceu o marco divisório que trouxe para nós a noção do Deus bom, do Deus justo, do Deus misericordioso. Quando Ele burilou
a lei mosaica e nos encaminhou para uma nova jornada, já nós poderíamos, à época, contextualizar as dores e os sofrimentos pelos quais somos submetidos. Mas precisamos levar mais 18 séculos para beber na fonte fecunda da renovação daquilo que Jesus havia ensinado, que veio com a doutrina espírita. E um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que mais reflete esta lição é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos é uma dádiva, porque nos insere na racionalidade, no entendimento de que há necessidade de trabalho, de burilamento do nosso espírito para que possamos evoluir. E como diz um amigo comum, contextualizando, Emmanuel colocou na natureza. Como a natureza se comporta no seu burilamento para se tornar bela, se tornar perfeita. Poderia ser diferente para nós? De forma alguma. Então, a justiça das aflições, os esquecimentos do passado, a felicidade posta como um bem ou um estado de ser futuro, os infortúnios ocultos e tudo que há no capítulo 5 contextualiza a lição de hoje que nós estamos iniciando, Antônio. A humanidade, eu sempre gosto de fazer pergunta logo depois que ele esclarece ali. A humanidade vive aflita, mas essa aflição já vem de tempos. Agora a aflição aumentou com a famosa pandemia, que veio para dar uma lição, e eu diria que nós estamos em plena guerra. Não é a Terceira Guerra Mundial que veio destruir povos, pessoas, sangrentamente, digamos assim. Mas veio uma guerra silenciosa que está destruindo muito orgulho, muita vaidade, muita presunção. Está destruindo uma coisa que estava muito impregnado em nossos corações, dentro de nós, que é exatamente o orgulho e a vaidade. Está destruindo algo que a gente nem pensava que fosse destruído, algo invisível, mandado logicamente por alguém maior, é lógico, e nada é por acaso nesta vida. E por que então são bem-aventurados os aflitos, se esses aflitos provocaram tudo isso? Esta é a pergunta final. Pergunta de seleção. Mas antes de responder ao teu questionamento, nós vemos na reflexão de hoje que o barro transformou-se em vaso depois do fogo. O arado se transformou depois da forja e do malho. A madeira se transformou no móvel depois da lâmina que a cortou brutalmente. Seria diferente para o ser humano, integrante da natureza, não dono da natureza, mas com os acréscimos por conquista que nós ameliamos até agora, seria diferente para nós. O nosso burilamento pode ter uma forma diferente, mas há de acontecer. Então, se é assim, a compreensão da lei de Deus cabe na racionalidade dos nossos aprendizados. E para compreender a lei de Deus, para aprender o que Jesus nos ensinou, para contextualizar o que a doutrina espírita nos traz, nós precisamos entender que esta aflição que está lá nas bem-aventuranças é
bem-vinda, bendita inclusive, para aqueles que sabem sofrer, que sabem o motivo do sofrimento, que não dão causa ao sofrimento, a uma lei divina e tampouco aos seus irmãos de caminhada, que aprenderam que este sofrimento vem da sua própria ação imperfeita rumo à beleza da forma a qual está destinado. Acho que tu respondeste bem. Acho o ouvinte é que vai nos dizer depois se a resposta está nos conformes, mas acho que respondeste bem. Complemente. E dentro dessa leitura que nós fizemos hoje, dessa reflexão, diz ali que o primeiro mandamento da lei do Pai é amar a Deus sobre todas as coisas. Dar glória a Deus, adorar a Deus. É uma coisa que a gente não fala muito, porque nós achamos que ele tem obrigação. Claro que o Pai ele tem, é lógico que ele tem, mas nós não queremos fazer nada nem para adorá-lo. No primeiro obstáculo, na primeira pedra que a gente tropeça de pé descalço, nós já maldizemos a Deus. Na primeira dificuldade, ao invés de agradecer pelo aquele atraso na viagem, o que nós fazemos? Mas como estou me atrasando agora? Vou chegar atrasado no compromisso marcado. Eu tenho compromisso e agora está me atrasando, fulano, beltrano ou pedra, obstáculo no caminho. Não é bem-aventurado esse do teu exemplo. Não é bem-aventurado. Não compreendeu a lição. Quando Jesus lançou esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e os ensinamentos subsequentes, ele deixou claro que Deus é amor. Deus é perfeição, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus é perfeito, portanto, dele não emana nada que não seja de perfeição absoluta. Bom, nesse aspecto, quando nós, ao nos defrontarmos com o fogo da vida, com o malho da vida, com a lâmina da vida, nós entendermos que a culpa da dificuldade que nós estamos enfrentando é de Deus, nós não entendemos ainda o significado da nossa vida. E quando nós transferimos para o próximo, nós continuamos cegos na estrada da vida. Só serão bem-aventurados os aflitos que compreenderem que são os artífices da sua história. São os integrantes da sua própria evolução. São os autores da sua própria evolução. É importante que tu estás dizendo, porque Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. E como é que existe tanto mal? Quando começou tanto mal? Como tem tanta amargura? Como ainda existe tanta doença? Como ainda existe tanto choro e ranger de dentes? A questão do tempo é importante nós referir neste momento em que para nós isso parece muito, isso parece quase uma eternidade. Lembremos apenas aquilo que sabemos do nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus comandou a construção do planeta Terra. Então, o que é o tempo para Deus e sua criação? Detalhe, ele já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Sim. Então, a idade dele é muito superior à nossa. Bilhões e bilhões de anos antes disso. E aí é que eu queria chegar. Então, se somos espíritos infantis, se ainda estamos na condição de crianças, evidentemente que o nosso Pai, de forma alguma, irá nos punir
pelo nosso aprendizado infantil. E como crianças, no seu aprendizado infantil, vamos experimentando muito mais erros do que acertos. Com a condução amorosa dos seus prepostos e do Mestre Jesus, vamos sendo guiados para a luz, mas valorizando a vida a partir das nossas experiências. E isso inclui o exercício do livre-arbítrio, do erro e do acerto, da escolha correta e da escolha incorreta. Dentro desse aspecto, evidentemente que na categoria que a Terra se apresenta, expiação e provas, fica claro que há de ter muito sofrimento ainda, muita dor, muita angústia. Por quê? Porque o equívoco, a experiência mal sucedida é muito maior do que os acertos. Mas é um tempo que vai passar, amigo Antônio. E já está passando. Também pelos ensinamentos que nos são oferecidos, nós sabemos que este momento em que estamos vivendo é um final de ciclo. A partir de um tempo logo ali adiante, ainda neste século, as coisas estarão num outro patamar ou rumando para um outro patamar. Tudo isso que nós estamos passando agora fará parte da nossa história. Em que tempo Jesus teve passagem por esse momento? Nós não temos capacidade de mensurar, mas a lógica dos ensinamentos que nos são oferecidos nos diz que um tempo ocorreu isso. Um tempo ocorreu. É importante que se diga também, em cima disso que tu estás falando, mais uma vez dizendo, que este livre-arbítrio que nós temos não é total. É um livre-arbítrio relativo. Se fosse total, não teria acontecido o que está acontecendo agora. Este frear de ações que estávamos fazendo no planeta. Não se vê mais falar em guerras aqui, país contra país. Se viu falar desde o início do ano? Desde março? Não. As guerras agora são muito pessoais. São as guerras internas que ainda nós temos. São guerras das ironias, das redes sociais e de palavras e coisa e tal. Mas essas guerras maiores pararam. O livre-arbítrio não é, nunca Deus deixou total o livre-arbítrio para que a pessoa humana, nós fizéssemos o que quiséssemos. Chega um ponto que diz assim, para, vou te levar daqui, estás fazendo muita bobagem. E ele leva, para não ferir mais aquele espírito já deturpado na sua fisionomia maior. Então, o nosso livre-arbítrio, portanto, mais uma, é relativo. Quando Paulo nos convida a glorificar Deus sempre, todo sempre, é porque Deus, na sua infinita bondade, criou mecanismos para que nós possamos evoluir e criou mecanismo para que nós suportemos as nossas frustrações. Existe sempre ao lado da nossa dificuldade de enfrentamento das nossas lições, a misericórdia divina nos acompanhando, sempre nos acompanhando. Porque Deus, ele é Pai de verdade. Porque nós, se fôssemos cobrados na pura razão da lei de ação e reação, que eu sempre diferencio de lei de causa e efeito, quando me dizem que é a mesma coisa, eu digo não. Lei de ação e reação é uma lei física, é a lei que Newton estabeleceu para o processo físico. Lei de causa e efeito é uma lei divina. A lei de ação e reação pode ser uma estrutura menor dentro da lei de causa e efeito, mas é a lei de causa e efeito que é de Deus. E esta lei, se fosse cobrada pura e simplesmente de nós, nós não evoluiríamos. Ela é cobrada, mas com a misericórdia presente.
sempre alcançando a nós os recursos necessários para evoluirmos ao menor sinal de que nós estamos entendendo o processo. É bem claro isso, Antônio. Então, para a dor individual, existe uma nova vida surgindo naquele ser. E para as dores coletivas, existe uma nova humanidade surgindo. O sofrimento que nós estamos passando hoje, meus irmãos, queridos irmãos, é, portanto, alguma coisa para que nós aprendamos. Não que baixemos a cabeça e assim, estou perdido. Não. Eu não vou cair. Eu não vou cair, porque nós temos Jesus no comando desta grande leme, do grande leme do planeta Terra. Vamos seguir Jesus, é o nosso grande guia e mestre da humanidade. Vamos pensar sempre assim, quando vamos fazer alguma ação que possa ferir alguém, ou que nós tivermos dúvida desta ação, vamos nos perguntar intimamente, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí eu posso fazer aquilo. Tenho certeza que a lição do mestre é grandiosa, porque ele não precisava ter feito isso, ele doou a sua própria vida. Ele foi morto em um holocausto, o seu sangue foi derramado, assim, ele foi encarnado aqui, para que deixar para nós, assim, eu não precisava ter passado por isso. O meu espírito era muito maior do que isso, mas eu precisei dar essa lição para a humanidade aprender, que é a humildade, que é o amor por cada um, que o Pai de todos nós é o Pai de toda a humanidade, de todo o universo, de todo o multiverso, está aqui para nos ensinar nos dia a dia das nossas vidas. Sigamos Jesus, gente. Eu sei que é difícil. Quando eu falo aqui parece que é mais fácil, né? Eu falando aqui nos microfones, aqui para a rádio, sim, parece uma coisa mais simples. O dia a dia é mais difícil, sim, é difícil, mas é preciso um treinamento. Treinar todo dia um pouquinho mais. E cada falha que eu fizer hoje, amanhã eu não cometo mais. E aí eu vou me programando, vou treinando, e de repente aquilo se torna natural. Eu vou poder sorrir mais ao invés de chorar, de me amargurar. E agradecendo sempre a Deus. Agradecendo sempre a Deus a oportunidade do enfrentamento das lições às quais nós somos submetidos. Entre dificuldades e sombras, vamos rumando para a casa do Pai, se tivermos fé e gratidão no coração. O pessoal que está passando pela Covid, tem muita gente hospitalizada, tem muita gente em casa, com medo. Vamos fazer essa oração agora, colocando as águas para que sejam fluidificadas, né? Então a dona Anália Ferreira, a dona Bromilda Kinack, está sempre nos ouvindo, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, a Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, a Andresa Zambarda Rodrigues, o Paulinho Lerche, a Fernanda Gonçalves, a Juliana Pinheiro, a Carla Dutra Berni, ao Gilmar Hirsch, tanta gente em sofrimento que nós temos, né? Aos irmãos todos nossos que estão nesse sofrimento, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa prece. Também para Lucimar, para Fátima, para Tanara, para o Norton, para Eleci, para o Ângelo, que estão conosco aqui, os nossos irmãos e irmãs das nossas casas, da unificação espírita da cidade, da região, aos nossos irmãos em Cristo, como a gente tem dito, porque há de vir o tempo em que a verdade de Deus e o amor de Jesus servirá como fonte fecunda para todos beberem a água de forma serena e tranquila. A todos o nosso beijo e o nosso desejo de que passem este momento difícil com muita fé, com muita coragem no coração. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome
é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.